Fala aí, pessoal, tô aqui de volta para um vídeo que é muito mais um desabafo em relação a tudo que está acontecendo nessa temporada de 2025. O ano de 2025 do Botafogo é patético. O Botafogo conseguiu desmobilizar sua torcida, o Botafogo conseguiu jogar no lixo duas oportunidades de título no início do ano. O Botafogo fez um planejamento terrível e a gente vai botar aqui ponto a ponto para ir debatendo. E a pergunta que fica, e eu vou responder, vou dar minha opinião no final do vídeo, é: ainda dá para reagir? Ainda dá para reagir e salvar essa temporada? Vou querer saber a opinião de vocês, mas antes de começar a falar sobre isso, o banner está aqui na tela para vocês chegarem junto com um like preventivo. É muito importante para o canal crescer cada vez mais. Vou pedir também para vocês se inscreverem no setor visitante, estamos quase chegando aí aos 74 mil. E tem também o clube de membros a partir de R$ 5. Bom, como eu falei, tá dando vergonha, né, de acompanhar o Botafogo. E não é uma vergonha que surgiu agora em maio com uma eliminação, com um início ruim no Campeonato Brasileiro. É vergonha desde o primeiro jogo da temporada, né? O Botafogo se preparou muito mal em 2025. E eu vejo muitos torcedores fazendo uma seguinte pergunta. Ô Depp, você não acha que o Textor só está pensando no Lyon e deixou um pouco o Botafogo de lado? Bom, eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que realmente o Textor está com muitos problemas lá na França. O Lyon, hoje está rebaixado e impedido de jogar competições internacionais. Pode reverter essa decisão? Pode. Mas hoje está rebaixado e também impedido de jogar competições internacionais. E a gente sabe que se o Lyon for rebaixado, se o Lyon não puder jogar uma competição internacional, não foi rebaixado, mas não pôde jogar a Champions. Cara, vai quebrar, vai se ferrar e o Botafogo vai junto aí nessa história. Então, realmente, o Texel tem muita coisa para resolver lá, né, tentar arrumar dinheiro de não sei aonde, aí tem IPO, aí vai tentar vender a parte dele do Palace, cara, tá cheio de problema. Mas eu não vejo, eu não acho, apesar dessa ausência, a gente viu, que na verdade a gente não viu, né? A gente está sentindo uma ausência enorme do Textor, não tem aparecido tanto nessa temporada, mas eu não acho que ele deixa de pensar no Botafogo, não. Eu acho que ele pensa muito no Botafogo. Inclusive, 2 meses atrás, né, teve uma publicação do Felipe Neto falando que, em contato com o Textor, percebia que ele realmente estava muito focado ali na busca por um treinador, que ele ficava 24 horas pensando, que não dormia, que estava super cansado porque o Botafogo era a prioridade dele. Então eu acho que o Textor realmente ele pensa no Botafogo e ele esteve ali por perto, não, talvez não fisicamente, mas por perto através de videochamadas e tal, né? Sempre no WhatsApp, essas coisas, sempre em contato com quem toca o dia a dia do Botafogo. Ele esteve sempre preocupado e pensou a temporada do Botafogo. Só que pensou errado. Não é que ele não pensou no Botafogo, ele pensou no Botafogo, mas ele pensou errado. A gente já falou aqui no setor visitante algumas vezes, eu lembro até do Joaquim, quando a gente trouxe aqui, né, aquele termo de o Texor subestimou o futebol brasileiro. E talvez o sucesso relâmpago tenha contribuído para isso. Né? O Joaquim falou, porra, em 2022 o cara quase não tem tempo para fazer uma janela de transferência, entra no brasileiro, consegue sobreviver ali no primeiro turno, no segundo tempo faz umas contratações, quase vai parar na Libertadores. O cara, opa! 2023 nem faz tantas contratações assim, né? A torneira estava praticamente fechada, o time arranca, abre 15 pontos de vantagem, fica ali na iminência de ser campeão brasileiro, e aí depois, né, sai o técnico, o outro técnico maluco pede as contas, volta atrás, barra o Tiquinho, aí escolhe o Lúcio Flávio, assim, ali era um momento de desespero, mas assim, foi por muito pouco que o Botafogo não conquista o Campeonato Brasileiro de 2023. Falou, pô, então calma aí. Se com pouco investimento eu quase cheguei na Libertadores no primeiro ano e quase ganhei o brasileiro no segundo, eu vou investir aqui no terceiro e vou ganhar o brasileiro. Ele não só ganhou o brasileiro, como ganhou a Libertadores também. Então eu acho que pode ter ficado um sentimento assim de tipo, isso daí é moleza. Pô, já entendi como é que funciona aqui no Brasil. Tem que fazer isso, isso e isso. E aí não tem outra, eu vou ser campeão. E no ano passado, ele até inicia a temporada com o técnico, né, com o Thiago Nunes, demite, fica o Fábio Matias um tempão, muito parecido com o que aconteceu nesse ano, e traz um técnico português, o Arthur Jorge ali,
em abril. Ele achou que poderia repetir isso, né? Ele tratou uma exceção como uma regra. Então ele abandonou esses primeiros meses do campeonato da temporada do futebol brasileiro, né? Ah, mas o campeonato carioca não tem que ser prioridade. Concordo, não tem que ser prioridade mesmo. Mas o campeonato carioca ele tem a sua importância como pré-temporada. Se o Paiva tivesse aqui há mais tempo, ele já poderia ter identificado carências, ele já poderia ter o elenco na mão, entender com quem que ele pode contar, quem que ele não pode contar. O Carioca serve exatamente para isso, para você se preparar. E ele abriu mão dessa preparação, trazendo o Carlos Leiria. Olha só, irmão, o time foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, e você contrata o Carlos Leiria para iniciar a preparação, né, com uma comissão técnica, né, que provavelmente não é das mais tops aí do Brasil, né? Perdemos muito, principalmente em relação ao que a gente tinha no ano passado com o Arthur Jorge. Então é um negócio inacreditável. Aí, no meio do caminho, demite o interino e traz um outro interino, que era o Caçapa. Aí a gente toma uma porrada do Flamengo em Belém, com o Leiria, toma uma porrada do Racing, podia ter sido 8-0 no agregado para o Racing, com o Caçapa, mesmo assim ainda demora até trazer o técnico, né, o Renato Paiva, na verdade que chega no dia do segundo jogo contra o Racing, e tem ali um mês para preparar, mas não tem jogo. Né? O Botafogo eliminado. Aliás, o Botafogo, no ano que vem, ainda não está garantido na Copa do Brasil. O Botafogo ainda não está garantido na Copa do Brasil. Tem que ficar entre os 6 primeiros do Brasileiro ou ganhar uma Copa. E hoje a gente está muito longe, muito distante desses objetivos. Né? Então ele traz o Renato Paiva, fica um tempão sem jogar, só treinando, o que é bom, mas precisa de jogo. E aí o campeonato carioca dele, do Renato Paiva, é o Brasileiro e Libertadores. Vai lá no Allianz contra o Palmeiras, vai lá no Nacional de Santiago contra a Laú, vai lá no jogo do Estudante. É esse jogo aí que ele vai testar, saber se dá para entrar com esse, se dá para entrar com aquele outro, se esse aqui é bom, se aquele ali não presta. Olha que loucura, cara. Isso é uma loucura. Qualquer técnico teria muitas dificuldades no Botafogo. Talvez se o Arthur Jorge chegasse hoje, ele não conseguiria, ele não teria o sucesso que teve no ano passado, porque é muito coisa de contexto, de ambiente, do momento. O que aconteceu em 24 vai ser difícil acontecer em 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Não é normal, não é assim que se faz futebol. E ele achou que poderia fazer desse jeito. Teve uma leitura equivocada do que realmente o futebol brasileiro é muito difícil. O futebol brasileiro tem outros times que têm mais dinheiro que o Botafogo, tem outros times que têm mais estrutura do que o Botafogo. O Botafogo não pode se dar o luxo de entrar na temporada de qualquer jeito sem competir. Aí você não compete, você desmobiliza a torcida, você vem com o discurso que a temporada só começa em abril, e aí em abril a gente não vê nada. O que está acontecendo em abril? Parece que o ano começou em abril e terminou em abril. Tem muita gente já dando aí o ano como acabado, como perdido. Né? Botafogo, reformulação. Eu acho que o Botafogo acertou nas saídas. A saída do Tiquinho não está fazendo falta e nem está fazendo nada no Santos. Tietchan no Vasco, mesma coisa. Eduardo no Cruzeiro, mesma coisa. Né? Outros jogadores saíram aqui, acho que tirando ali o Júnior Santos, está lesionado. Né? Ninguém faz muita falta aqui no elenco do Botafogo. E mesmo assim, o Júnior Santos, pelo salário que ele vai ganhar no Atlético e pelo dinheiro que o Botafogo recebeu, valia a pena você vender. Mas você encontrou uma fórmula da vitória em 22, 23, 24, que eram jogadores altos, fortes e rápidos. Aí em 2025 você faz tudo diferente. Eu sei que no futebol não existe uma fórmula mágica. Se você tem o Iniesta, o Xavi e o Messi, você ganha a Champions, você ganha o Mundial, você ganha o Campeonato Espanhol, você ganha a Copa do Rei. São caras muito bons. Você pode ter os baixolinhas ali e competir. Mas o Botafogo perdeu muita característica, cara. Piorou muito, mas muito mesmo, em relação ao ano passado. Então, ontem eu até falei no Instagram, né, o contra-ataque do Mastriani com o Arthur é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi na minha vida. Os dois sem perna. Um com a perninha curta não consegue chegar e o outro parecendo um caminhão Scania sem combustível. Né? Um negócio bizarro. A gente perdeu muita força, a gente perdeu a nossa principal característica. O jogo que o torcedor do Botafogo gostava de ver, um jogo de imposição física. Eu falei ontem aqui na live, tem uma entrevista do BAP, presidente do Flamengo, antes da eleição, ele elogiando o scout do Botafogo e a maneira como o Botafogo montou o elenco. Parece um time de futebol americano, jogadores altos, rápidos. Aí agora são baixolinhas ou então jogadores pesados. Eu até ontem respondi uma pergunta, acho que foi o Ivo que falou aqui na live do Setu, falando sobre quem é pior, Mastriani ou Juan. Cara, eu vou te falar, eu acho que tecnicamente o Juan é pior do que o Mastriani, mas o Juan pelo menos corre, cara. Olha só, isso daí
é dúvida de Pindaíba, pô. Isso aí é dúvida de Botafogo pré-SAF. O pior, quando a gente fala assim, o menos pior é o que mais corre, isso era o que a gente dizia quando era o Botafogo antigo. Não nesse Botafogo atual, não cabe isso daí. Né? Então, assim, elenco mal montado, muitas carências. Aí tem outros jogadores, assim, que eu acho que em número de jogadores, a gente tem até o suficiente. Está sofrendo com lesões assim, mas a gente até tem o suficiente. O problema é que tem uns caras que são ruins, e aí aumenta essa distância, esse gap, pô. Né? Então, assim, o scout foi mal, o departamento de futebol foi mal, mas o principal nisso tudo, o Paiva não está bem, os jogadores, e acho que o Paiva não está bem e nem vai ficar bem, os jogadores estão devendo também, mas o principal culpado nisso tudo é o Texo. A demora para trazer um treinador, você ficar 3 meses para trazer um técnico, que isso, cara, isso é loucura. Isso é loucura. Falava que era loucura, pô, a gente já sabia desde dezembro que o Arthur Jorge não ia ficar. E aí o cara começa a conversar com os caras que a gente sabia que seria muito difícil vir para cá, a não ser que você desse muita grana. Porra, Mancini, o cara ganhava uma fortuna na Arábia, Rafa Benítez, esses caras você só consegue atrair para cá com salário de Oriente Médio, né? Então, assim, acho que o Texo foi mal. Ali no final, a escolha do Paiva pareceu meio desespero, preciso chegar aqui no estádio com um treinador. Quem é o cara que está disponível agora? Ah, o Paiva está morando no Brasil? Ah, beleza, fez a entrevista bacana lá no Charla, então traz ele aqui e vamos com o Renato Paiva. Não acho que vai ser o técnico que vai terminar a temporada no Botafogo. Mas agora também não vai ser demitido, como eu falei no vídeo mais cedo. Estamos no dia 4 de maio. Vamos jogar o jogo da vida contra o Carabobo. Depois tem mais 2 jogos da vida, a não ser que morra antes, né? Pode morrer lá na Venezuela. Campeonato Brasileiro. Acho que já foi para o espaço. Questão de título. Ah, mas tem a segunda janela, vamos uma arrancada. Eu acho que pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Internacional. Fez um primeiro turno terrível, por causa da tragédia lá das enchentes no Rio Grande do Sul, e depois uma arrancada incrível que chegou na 3ª colocação, na 4ª colocação. Né? O Botafogo campeão brasileiro tinha que estar no top 3, no top 4, tinha que estar perto dos principais líderes. Hoje o Flamengo pode chegar a 17, abre 9 pontos do Botafogo, o Palmeiras acho que abre 8. Enfim, estamos numa situação praticamente ali irreversível, que é aquele negócio que eu já falei aqui 300 vezes, a teoria do Guardiola. Você ganha o campeonato nas últimas 8 rodadas e você perde ele nas primeiras 8 rodadas. Segundo a teoria do Guardiola, a gente já perdeu o campeonato nas 8 primeiras rodadas. Agora, ainda dá para corrigir a rota e reagir? Eu acho que dá. Eu acho que dá, porque imagino que o Texo, inclusive, ele falou isso, que vai fazer ajustes se necessário no mês de junho. A gente está vendo que precisa de fazer vários ajustes. Não é só chegou o Wendel, resolveu o problema. Não, irmão. Tem muito problema para ser resolvido. Tem que contratar ponta direita, tem que contratar atacante. E se o Igor Jesus sair? Né? E se o Igor Jesus for embora? Tem que contratar atacante, tem que contratar meia, tem que contratar jogadores que venham para ser titular e para decidir. A gente perdeu muito poder de decisão. Ontem no jogo, o Bahia tinha em campo mais jogadores decisivos do que o Botafogo. Inclusive foi o ponta deles que decidiu com um drible desconcertante em 2 jogadores nossos, uma jogada só, né, a partida para o Bahia. Então, assim, acho que ainda dá para corrigir a rota, não acho que dá para ganhar o bicampeonato brasileiro, o tetracampeonato brasileiro, mas dá para chegar ainda entre os 6 primeiros e dá para, de repente, beliscar uma Copa. Agora, só dá para fazer isso se investir e trouxer jogadores que cheguem para resolver. Ah, vamos trazer aqui a aposta de 19 anos de não sei de onde. Irmão, só se o cara for um fenômeno. Tem que trazer jogador para resolver, para pegar a camisa, titular e resolver. Senão, vai ser esse campeonato aí de água de salsicha. Fica 12º, 11º, 9º. Né? Uma merda. Porque o que foi prometido para o torcedor do Botafogo é que em 2025 ia ser um ano para consolidar o ano de 24 e se estabelecer entre os 3 melhores times do país. O Botafogo, nesse momento, está longe disso. Texo, gosto muito de você, amo você, sou grato por tudo que aconteceu em 2024. Você vai estar sempre na nossa história, a dobradinha, ela é eterna. Mas 24 passou, a gente está agora em 2025 e a gente precisa de uma mudança. Né? Uma mudança, se possível, até antes do Mundial, porque o torcedor do Botafogo está aí muito preocupado de repente, passar um vexame, passar uma vergonha. E eu também fico, né? A gente vai jogar contra o PSG, tá aí falando pra caceta, PSG é time pequeno, PSG não sei o que lá, PSG, os caras vêm mordido contra a gente,
tomou uma porrada, quem vai sofrer é a gente. Né? Então vamos reforçar esse time, vamos corrigir essa rota, porque ainda dá para recuperar o ano de 2025. O brasileiro, eu acho que já foi. Mas Copa do Brasil, Libertadores, depende desses resultados dessa semana, vai ter que torcer para o Paiva conseguir. E terminar entre os 6 primeiros no brasileiro, eu acho que a gente consegue. É isso aí, rapaziada. Acho que consegui desabafar. Estou gravando esse vídeo aqui. Provavelmente os jogos da rodada já aconteceram. Não sei os resultados. Amanhã eu volto aqui para a gente falar sobre a posição do Botafogo. Amanhã à noite também tem live de segunda-feira com o Tássio, com o Medina, com o Lelê. Acho que todo mundo vai estar disponível aí para a gente trocar uma ideia sobre o nosso glorioso. E é isso, mais uma vez. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. E tem clube de membros e tal. Irritado aí com esse negócio. Tá complicado, tá complicado. A vida de setor visitante tá complicada esse ano. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, talvez tenha até esquecido. Se esqueci, fala aí nos comentários. E amanhã eu tô de volta. Valeu, pessoal. Tamo junto.